E hoje nós vamos falar sobre o tema O Tesouro e a Pérola, a parábola de Jesus contada no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós temos, ao longo desses domingos, é claro, somente no domingo da Páscoa nós não continuamos, não fizemos a continuação das parábolas de Jesus contada ali em Mateus, capítulo 13. Nós vamos falar hoje sobre esta parábola que Jesus contou, a parábola do tesouro e a pérola. Então, faça com que esse momento nosso seja não só participação nossa, mas interagindo com seus amigos, seus parentes, irmãos, enfim. Seria muito bom ter todos aqui conosco nessa transmissão. Essa parábola, ela é a sexta parábola. Mateus capítulo 13 contém 7 parábolas. Já vimos 5, estamos agora nesta sexta, penúltima parábola contada por Jesus ao longo do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Então, fica conosco, não desliga isso o celular, fique atento, porque essa é uma das parábolas muito significativas nesse texto. Além do mais, à noite, no culto à noite, às 7 horas da noite, nós vamos ainda falar, nosso tema trará à tona ainda mais aplicação, aprofundando um pouco mais o estudo desta manhã. Então, por isso é importante você permanecer aqui conosco nessa transmissão, estudando juntos nessa escola bíblica dominical online. Bem, falamos então desse texto de Mateus, e eu quero trazer à memória de todos que ao longo desses domingos que estamos estudando Mateus capítulo 13, as parábolas, e algumas questões nós vimos, eu quero apenas recapitular aqui para nossa compreensão. Primeiro, por que Jesus contou parábolas? Sabemos que Jesus foi um grande contador de histórias e usou o recurso das parábolas para trazer ilustrações sobre o reino de Deus. As parábolas são pequenas histórias, simples, diretas, objetivas, tiradas da situação do dia a dia das pessoas, daquele tempo, ou muitas delas também eram inventadas. A parábola, então, poderia ser real ou inventada e tinha sua finalidade de ilustrar a realidade do reino de Deus. Outra questão que vimos é o que são as parábolas, né? Elas são, então, essas ilustrações simples, tiradas do dia a dia, e tem como finalidade, primeiro, esclarecer os mistérios do reino de Deus. Esclarecer os mistérios do reino de Deus aos discípulos, a quem Jesus depois explicava a finalidade, o objetivo da parábola. Outro objetivo das parábolas era ocultar o reino de Deus para aqueles que estavam de fora. Uma vez que as parábolas elas traziam à tona o que era o reino de Deus e o que Deus desejava com o seu reino para os discípulos, para os de dentro, para o povo, aqueles que eram povo de Deus, as parábolas também oculta o reino de Deus para aqueles que estão de fora, a ponto de ouvirem e não entenderem. Assim Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 11 e 12. Quem são os ouvintes das parábolas? Para entender as parábolas, então, é necessário descobrir o cenário original, público original, para o qual elas foram anunciadas. Por isso, ao lermos uma parábola, temos que perguntar quem são os seus ouvintes, para os quais Jesus contou a parábola. A função das parábolas. Bem, e aí para resumir, para concluir aqui, a função das parábolas é conclamar os ouvintes a uma resposta. Toda parábola contada por Jesus, toda história contada por Jesus visa conclamar, chamar os seus ouvintes a tomar uma decisão, a uma resposta diante daquela história. Pois bem, chegamos à nossa parábola
E aqui nós vamos fazer um exercício da tarefa da interpretação, que é a combinação de 3 coisas. Primeiro, ficar sentado e escutar a parábola. Então, necessidade de atenção, de ao lermos, tentarmos imaginar o cenário, tentarmos imaginar Jesus, os discípulos, as pessoas ouvindo a parábola. Tentar entrar na história, no enredo daquela parábola. Segundo, identificar os pontos de referência. Na verdade, são personagens e atitudes, comportamentos dentro daquela história. Então, pontos de referência que nos ligam à moral da história. E terceiro e último, procurar entender como os ouvintes teriam se identificado com a história. Entender como é que eles teriam se identificado com a história contada por Jesus. Chegamos então ao tesouro, a parábola do tesouro e da pérola. Bem, Mateus capítulo 13, versículo 44 ao versículo 46 é o texto em questão. Mateus capítulo 13, se você está com a sua Bíblia aí ao lado, então nós convidamos para abri-la conosco, ou se não, atentamente ouvir a parábola, a leitura. Fazendo como aquele exercício de adentrar a história. Então imagine você, ao estarmos lendo aqui, você aí, e se imagine no enredo, se imagine naquele cenário. Você sentado, Jesus ali sentado também, ensinando e contando, e começa a ensinar, a contar essa parábola. E você está ali, no meio da multidão, no meio dos discípulos, entre as pessoas e ouvindo a história. Se imagine assim, ao ler esse texto. É assim com o reino dos céus. É como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. É assim também com o reino dos céus, como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de um grande valor, preciosíssima, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Eu vou mostrar para vocês como eu faço um exercício aqui. Nós falamos de identificar pontos de referência. Vou tentar aproximar da câmera. Se você tem um lápis de cor simples na sua casa, você pode notar. Dá para ver? Alguns pontos de referência que eu marquei aqui para te ajudar no exercício de uma leitura, especialmente de uma parábola. Os pontos de referência para a gente refletir aqui é tesouro escondido, pelo menos versículo 44. Tesouro escondido, acha, estou na versão na linguagem de hoje, né? Então o termo, a palavra acha, vende tudo, compra o campo. Então no versículo 44, com respeito à primeira parábola do tesouro escondido, marquei aqui, frisei, tesouro escondido, acha, vende tudo, compra o campo. Pontos de referência na parábola da pérola, versículos 45 e 46. Pontos de referência. Procurando pérolas finas, vai, vende tudo e compra a pérola. Esses pontos de referência são importantes. Antes de adentrarmos propriamente no texto, essas parábolas são chamadas de parábolas paralelas. Elas estão aqui unificadas, tendo um mesmo significado, uma mesma significado e unidade. Então são conhecidas, os comentaristas chamam de parábolas paralelas.
Embora elas estejam assim, dessa forma, conhecidas como paralelas, têm uma unidade, elas são tratadas em diferentes ocasiões. Embora sendo paralelas, tendo o mesmo significado e unidade, elas são tratadas em diferentes ocasiões. Então, primeiro, a atenção é fixada, a primeira parábola, a atenção é fixada no homem, um trabalhador rural, certamente pobre, humilde, que enquanto arava o campo, trabalhava a terra, ele encontra um tesouro. No segundo relato, os versos 45 e 46, a atenção é fixada num comerciante, um homem rico, que procura pérolas preciosas. Agora, notem aqui que ambos, ao encontrar aquilo que é de grande valor, de imenso valor, eles vendem tudo o que tinham e compram aquele bem precioso. Podemos dividir essas parábolas em três momentos crescentes. Primeiro momento, descoberta extraordinária. Ambos descobrem, acham, encontram. Então há uma descoberta extraordinária. Então, três momentos crescentes que encontramos nessas parábolas. Segundo momento crescente, a venda de todas as coisas. Então, ao descobrirem, terem aquela descoberta extraordinária, eles vendem tudo que tinham. E terceiro momento crescente é a aquisição do bem supremo. Então, nesta ordem, três momentos crescentes: descoberta extraordinária, a venda de todas as coisas e a aquisição do bem supremo. E nós vamos então pensar agora, a partir de agora, sobre esses três movimentos, ou esses três momentos crescentes dentro desta parábola. Primeiro, a descoberta extraordinária. A descoberta extraordinária. Se vocês notarem aí, primeiro Jesus inicia dizendo, pelo menos eu escrevi aqui na minha Bíblia, um momento mais literal, uma expressão mais literal, porque na linguagem de hoje, ela aparece assim: o reino do céu é como um. Na versão atualizada, ele diz assim, o semelhante, o reino dos céus é semelhante. Mas talvez a linguagem de hoje ela está um pouco mais, poderíamos dizer, mais próxima ao sentido original. É assim com o reino de Deus. É assim com o reino de Deus. Jesus inicia as parábolas, tanto a do tesouro quanto da pérola, com essa expressão: é assim com o reino de Deus. Então, assim, dessa forma, melhor se compreende a parábola em toda a sua totalidade, não apenas tomando um dos pontos de referência, ou o tesouro, ou a compra, ou a venda, mas é assim com. Então, a totalidade é observar cada movimento dentro da parábola, é observar os pontos de referência e tomá-los no todo. Portanto, nós precisamos fazer essa referência, essa menção. A pergunta que podemos fazer aqui é esta: que tesouro extraordinário é esse que aquele lavrador, que aquele agricultor descobre? O comentarista bíblico Hendrickson nos diz que esse acontecimento certamente corresponde à vida. Ou seja, que Jesus toma essa história de algo que era comum, não era algo incomum, era algo possível, comum, que já aconteceu. Então ele toma esta história correspondente à vida, a acontecimentos, a fatos que já aconteceram, para ilustrar o reino de Deus. E devido às guerras, às invasões militares na Palestina, e a dificuldade de se achar um lugar seguro em meio às ameaças, era comum um chefe de família tomar os objetos, joias, tesouros, enfim,
pedras preciosas ou dinheiro e depositá-lo num cofre. E às vezes, como Joaquim Jeremias diz, que era possível, na maioria das vezes, ser feito de barro ou um jarro, enfim. Em tempos assim de incursões militares, de invasões militares, de ameaças de guerra, o lugar mais ideal seria enterrar, para proteger, para guardar os bens da família, os bens da casa. Eles faziam isso, enterravam, para que em meio a essas incursões militares não se encontrasse, de repente, algum militar ou propriamente um ladrão adentrasse a casa para roubar, não encontrassem o bem precioso da família. Então, era algo comum em tempos de ameaça se esconder ou esconder bens da família. E aqui é o que acontece, é o que nós vemos. Certamente isso aconteceu em algum momento. E nesse caso aqui, o homem enterrou o seu tesouro, poderia ser certamente moedas de prata ou pedras preciosas, provavelmente num vaso de barro, e teria morrido antes de informar a alguém do seu ato. Ele havia escondido e onde escondeu. E agora uma outra pessoa se torna proprietária daquele campo. Proprietário daquele campo. E aí vem o lavrador, talvez ele arrenda esse pedacinho de terra para poder plantar. Agora vem o segundo momento, Jesus passa agora a dizer: pode-se ainda comparar o reino dos céus a um comerciante que procura pérolas preciosas. Versículo 45. Joaquim Jeremias, comentarista bíblico, diz que pérolas eram na antiguidade artigo muito cobiçado. Pérolas era na antiguidade artigo muito cobiçado. Tanto é que alguns exemplos da história. As pérolas naquela região da Palestina eram encontradas no Mar Morto, no Golfo Pérsico e no Oceano Índico. Eram 3 lugares onde mergulhadores procuravam pérolas preciosas. Mar Morto, Golfo Pérsico e Oceano Índico. Também nós, ao adentrarmos na história, temos aqui alguns exemplos de pessoas que usaram muitas pérolas. Um bem precioso na época. Imperador César Augusto, ele presenteou a mãe do seu futuro assassino, Brutus, com uma pérola que custaria milhões de reais hoje. Também disse que Lolila Paulina, que era esposa do imperador Calígula, tinha pérolas reluzindo em toda a sua cabeça. Em toda a sua cabeça. Cabelos, também na orelha, pescoço e até nos dedos. Haviam pérolas que custavam, então, uma fortuna imensa. Agora, o que se percebe é que somente uma pessoa rica poderia comprar pérola. Somente uma pessoa rica poderia comprar pérola. Então, aquele comerciante da segunda parábola de Jesus, certamente era um homem rico. E alguns até comentaristas sugerem que ele comerciava pedras preciosas ou pérolas, e aí ele está em busca da mais preciosa. Bem, o texto diz que aquele comerciante, muito provavelmente, então trabalhasse com pérolas e busca por uma que fosse mais rara, mais preciosa, até que ele encontre uma pérola, e a expressão mais original seria até que ele encontra a pérola especialmente preciosa. Não era apenas preciosa num termo pejorativo, que bem caro é esse, que pérola cara. Não, era especialmente preciosa. Poderíamos dizer que das qualidades das pérolas, aquela era de um grau muito elevado. Ao encontrá-la, podemos imaginar então ele dizendo assim: aqui está ela, eu a encontrei. Pois bem, então, primeiro movimento nesse
nas parábolas é a descoberta extraordinária do tesouro perdido ou escondido e da pérola especialmente preciosa. Mas, segundo movimento, aí movimento crescente, nós temos a venda de todas as coisas. Bem, o lavrador, que poderia ser um arrendatário, está ali arrendando parte daquela propriedade, ao trabalhar a terra, ao cavar ou arar a terra, ele encontra o tesouro. Interessante que o seu senso de justiça, o senso de justiça daquele agricultor, o impede de desenterrar aquele tesouro na sua totalidade. Poderia ter feito isso, ter achado, encontrado, pego o tesouro e ter fugido. Mas ele tem um senso de justiça. Ele sabe que aquilo não seria o correto. Então, ele deixa escondido. Por isso o texto diz, ele fica tão feliz, né? Mas ao achá-la, contudo, ele esconde de novo. Ele deixa escondido. Ele compreende que para ter o direito à posse legal daquele bem, daquele tesouro, antes de tudo, deve tornar-se o dono do campo. Ele precisa ser o dono do campo. E assim, ele busca comprar o campo, mesmo que para adquiri-lo, ele tenha que desfazer dos seus bens, tenha que vender tudo que ele possuía. No entanto, isso não lhe importa o mínimo, porque ele está tão feliz em tomar posse daquele tesouro que nada o impede de vender tudo que tinha, de desfazer dos seus bens para poder comprar aquele tesouro, para comprar aquele campo e obter aquele tesouro. A cena se repete com o comerciante também, ao encontrar a pérola especialmente preciosa. Ele vende, verso 46 diz que ele vende tudo aquilo que possui e a compra. A lição nos dois casos, tanto do agricultor quanto do comerciante, é a mesma. Ou seja, diante da descoberta extraordinária, há a disposição de vender tudo, de se desfazer do que possui em troca do bem supremo. Nenhum preço parece alto demais para eles. Eles se desfazem de tudo que possuíam, compram tudo, vendem tudo para obter o campo e obter também a pérola preciosa. Agora, chegamos ao terceiro momento, nesse movimento crescente da parábola, que é a aquisição do bem supremo. O que é decisivo para que ambos adquirissem o tesouro ou a pérola é o fato de serem, agora notem aqui a expressão, o que é decisivo para que ambos pudessem adquirir o tesouro ou a pérola é o fato de serem arrebatados pela grandeza do seu achado. Arrebatados pela grandeza do seu achado. Isso é um fato extraordinário, porque Jesus inicia as parábolas com a expressão, é assim com o reino dos céus. Referindo-se a quê? A boa nova. Referindo-se à mensagem do Evangelho, que é o Evangelho da graça. O Evangelho que é o bem supremo, que é o tesouro, que é a pérola especialmente preciosa. A sua descoberta ou a irrupção do reino de Deus no coração e na vida, operando numa entrega apaixonada da pessoa que a descobre. Não existe da parte de Jesus, e aqui é importante frisarmos, não existe da parte de Jesus qualquer modelo uniforme exigido no que diz respeito a uma quantidade de dinheiro de que precisa se desfazer. Não há um modelo uniforme aqui em Jesus que diz respeito à quantidade de dinheiro de que precisa se desfazer para comprar, seja o tesouro ou seja a pérola. Nós temos o oposto. Temos, de um lado, uma pessoa agricultor, lavrador, pobre, e de outro lado nós temos um comerciante rico.
Então aqui a atenção não recai na quantidade de dinheiro que eles precisam desfazer de bens para poder adquirir aquele bem supremo. A tônica não está exatamente no dinheiro, porque o dinheiro para Jesus não compra a salvação, não compra o bem precioso, não compra o evangelho da graça. Para Jesus, a salvação é um dom gratuito da graça de Deus. Foi isso que o apóstolo entendeu ao escrever Efésios capítulo 2, versículo 8, quando ele diz que a salvação vem pela graça, é a manifestação da graça. Então o reino irrompe na história humana como graça de Deus e traz salvação gratuita a todos aqueles que creem. A pergunta que fazemos aqui, mas se a questão não é o dinheiro, a pergunta a se fazer é: o que estaria implícito na venda de tudo? Talvez, entrando na cena, eu e você, no cenário onde Jesus conta essas parábolas. Eu e você, entre outros que ali estão, sentados ouvindo a parábola, a história contada por Jesus. De repente, chega esse momento decisivo, chegamos a esse fator crescente, momento final, sobre a aquisição do bem supremo, e aí uns começam a perguntar: mas se a questão não é dinheiro, o que estaria implícito na venda de tudo? Se você se imagina ali no meio da multidão e um perguntando para o outro, mas então o que é que está implícito aqui? E aqui chegamos ao momento final, que seria para nós o interesse narrativo. Qual que é o interesse de Jesus? Cai sobre o comportamento dos dois homens diante da descoberta. Aqueles homens, diante da descoberta, eles têm um comportamento que é comum a eles. Então, aqui a questão é a decisão de vender tudo para poderem apoderar-se do tesouro ou da pérola preciosíssima. O reino que traz a salvação. Eles se desfazem de tudo. Para o pobre lavrador, como para os que descobrem a salvação e tomam posse dela, sem sequer haver procurado por ela, é um bem especialmente precioso. Notem aqui que o primeiro personagem, ponto de referência, o lavrador, tanto a esse lavrador quanto a outros que aqui se assemelham a ele, eles descobrem aquele precioso tesouro sem ter procurado por ele. Esse aqui é o primeiro interesse narrativo de Jesus. Há pessoas que descobrem a salvação sem antes ter procurado por ela. O evangelho, o reino de Deus, a salvação que ele traz, irrompe na história, na vida das pessoas que nem sequer procuram por ela, pela salvação, pelo reino de Deus, pela mensagem do evangelho. O reino irrompe na história dessas pessoas que não procuram por ele. Mas há também outro interesse narrativo, aqui agora fixado no outro ponto de referência, que é o comerciante. Como que para todos os outros que tomam posse do reino, após diligente busca, o texto diz que aquele comerciante havia buscado, não sabemos quanto tempo, talvez passaram-se tempos desta busca diligente, perseverante, até que ele encontra aquela pérola especialmente preciosa. Então, ele vende tudo, porque aquele bem é de um valor inigualável. Vejam que o interesse narrativo também cai sobre aqueles que têm buscado, aqueles que têm buscado o reino, buscado a salvação, buscado o evangelho da graça. Notem que para ambos, o reino que traz a salvação é um bem supremo. Então aqui o interesse narrativo recai sobre aqueles que não buscavam o reino e encontraram nele a salvação. Não buscavam o reino, mas descobriram o reino irrompendo na história da vida deles. Há outros que, a semelhança
comerciante buscavam por ele. Não sabiam onde encontrá-lo até que descobrem. E a alegria de ambos é tamanha que eles então se desfazem de tudo que poderia atrapalhar a aquisição, a fim de ter a bênção, a fim de ter aquele bem supremo. Portanto, os dois relatos são uma provocação de Jesus dirigida aos seus ouvintes. Aí, se eu e você nos imaginamos ali dentro da cena, entre as pessoas que ouvem a história contada por Jesus, então é para mim e para você também essa provocação divina, essa provocação de Jesus dirigida a nós, para que assim julguemos a escolha do agricultor e do comerciante. Julguemos a escolha do agricultor e do comerciante. Julguemos o comportamento deles diante da descoberta. Julguemos a atitude deles diante da descoberta. Julguemos a decisão diante da descoberta. E aí chegamos à aplicação. A aplicação. E se você, por favor, se você está aí já pensando, algumas questões povoam a sua mente, seu coração, anote, vai postando aí nos comentários a sua pergunta. Daqui a pouco nós teremos um momento de perguntas e respostas. Bem, a aplicação da parábola. Jesus quer comprometer quem o ouve. Jesus quer comprometer quem o ouve. Incentivá-lo a tomar uma posição diante do reino dos céus, diante da salvação que bate à porta da existência humana. Então, a aplicação, em resumo, poderíamos dizer assim: Jesus quer comprometer a mim e a você hoje, que ouve essas parábolas, a tomar uma posição diante do reino e da salvação que bate à porta da existência humana. Bem, o tesouro e a pérola foram descobertos. O reino foi revelado. O reino foi revelado a eles. O reino foi revelado aos homens. Abandonar tudo para acolher o reino vale a pena. É isso que se aplica aqui a nós. Abandonar tudo para acolher o reino vale a pena. A Bíblia nos dá exemplos disso. E eu quero também dividir em 2 exemplos. Exemplos de pessoas que não procuravam pelo reino e encontraram. E pessoas que procuravam pelo reino e encontraram. Primeiro grupo de pessoas que se assemelham àquele agricultor, pessoas que não procuravam pelo bem supremo e encontraram. Exemplos, primeiro, Natanael. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 46 a 50, nos traz à tona a história de Natanael. Até um Natanael que duvidou se alguma coisa boa viria de Nazaré, duvidou se Jesus de fato era o Cristo, se era tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo, ou que o próprio João Batista dizia a respeito de Jesus. Ele não procura pelo Cordeiro de Deus, ele não procura pelo Cristo, mas ele encontra, ele descobre o reino, torna-se um dos discípulos de Jesus. Outro personagem é a mulher samaritana. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 44, notem que é um texto longo. Nós encontramos ali a história daquela mulher que teve um encontro com Jesus. Ela não procurava Jesus, mas teve um encontro com Jesus. Ela foi ao poço fazer algo típico, diário de um trabalho de uma mulher naquele tempo. Ia prover água, ir ao poço para prover água dentro de casa, para poder lavar as louças, poder tomar banho, fazer a sua higiene, a higiene da família. Ela vai ao poço com outra finalidade, até que tem um encontro e descobre o reino que irrompe na história da vida dela e muda a história da vida dela, e não apenas a história da vida dela, mas do vilarejo onde ela morava. Todos saem ao encontro de Jesus e pedem para que Jesus fique com eles. O Evangelho então é anunciado, a graça de Deus encontra aqueles corações, a salvação vai ao encontro daquelas pessoas, a começar daquela mulher.
Há outro exemplo, e talvez o mais especial deles, Paulo, Saulo de Tarso, que não vai procurar o reino, que não tem essa finalidade de descobrir o reino de Deus e nem a graça da salvação. Mas no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, enquanto ele vai com o seu objetivo a Damasco prender cristãos que ali estavam, ali moravam, ele tem um encontro transformador e radical com Jesus, a quem ele perseguia. Vejam então que Paulo não está de forma alguma procurando a salvação, procurando o Cristo Salvador, mas ele tem um encontro, ele tem essa descoberta extraordinária que muda a sua vida, ao ponto dele fazer uma das afirmações mais significativas daqueles que querem ser discípulos de Jesus, ao ponto de dizer: pois eu considerei todas essas coisas da minha vida terco, como coisas que não têm valor algum, para possuir então a salvação, o reino. É esse tipo de vender tudo, esse tipo de abandono, a exemplo de Saulo e agora Paulo, exemplo de negar as coisas, vê-las que não têm valor algum quando comparadas com um bem supremo, com um tesouro, a pérola do reino de Deus e da salvação que irrompe na história. Mas há também outro grupo que se assemelha, que nos traz como exemplo, que se assemelha àquele comerciante que buscava diligentemente pelo bem supremo. Por exemplo, poderíamos citar aqui personagens que buscaram bem supremo até encontrá-lo. Cleopas e o seu companheiro. Lucas capítulo 24, eu quero ler esse texto, porque não é um fato muito conhecido, talvez, nosso. Mas Lucas capítulo 24, versículo 29, nos ilustra esse exemplo de Cleopas e o seu companheiro. Lucas capítulo 24, verso 29, que nos diz assim. Vou ler verso 28 e 29. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles disseram com ele para que ficasse, mas eles insistiram com Jesus para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. São aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, Cleopas e o seu companheiro, que tiveram um encontro por aqueles que eles haviam buscado. Estava morto agora. Não entendiam o fato que estava acontecendo, que Jesus estava vivo, ressurreto dentre os mortos. Cleopas e seu companheiro, discípulos de Jesus, buscavam por Jesus, até encontrar o bem precioso, Jesus vivo, ressurreto dentre os mortos. Um outro exemplo de pessoas que buscavam, diligentemente encontraram, é o eunuco etíope. Quando ele tem um encontro com o Filipe, e ele está interessado, é uma pessoa espiritualizada, está interessado, e quer explicações sobre uma leitura que ele faz no livro do profeta Isaías. E então, Filipe explica, e ali, após aquela explicação, anúncio do evangelho, a quem se referia o profeta, após aquele momento, ele é então batizado. Outro exemplo é Cornélio. Atos capítulo 10 nos traz a história desse homem. Alguém que procurava pelo bem supremo. E tendo uma visão do personagem, é claro, o apóstolo Pedro, que iria à sua casa. Por isso ele envia seus servos até Pedro para que buscassem Pedro, porque ele queria saber sobre a respeito do evangelho, e Pedro vai à casa e sabemos de tudo o que acontece. O próprio apóstolo Pedro relata esse fato
e os pormenores e a quebra dos tabus sociais. Ele entende até, Pedro entender então, que o reino irrompeu para aqueles que ele não imaginava. Para os pagãos, para os não-judeus, o reino também tornou-se uma descoberta extraordinária para eles. E eles, como Cornélio, estavam à procura desse bem supremo. E outro exemplo é Lídia. Lídia, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Encontramos esta mulher que também é espiritualizada, procura pelo bem supremo, até que encontra na mensagem do apóstolo Paulo o evangelho da graça, que é o evangelho da salvação. E eu quero concluir aqui, se você tem alguma pergunta para nos colocar, seria importante a sua participação. Mas eu quero concluir com uma frase de Giuseppe Barbaglio, comentarista bíblico Giuseppe Barbaglio. Ele diz assim: diante da descoberta, não se pode ficar sem uma decisão. Diante da descoberta, não se pode ficar sem uma decisão. A alegria da descoberta deve ser acompanhada com a decisão de arriscar tudo. A alegria da descoberta deve ser acompanhada com a decisão de arriscar tudo. É assim que nós concluímos esta parábola, as parábolas paralelas, unificadas, unidas do tesouro e da pérola. Há alguma pergunta? Não? Não temos pergunta. Hoje o pessoal não está... talvez seja mais claro. Bem, se você tiver, vai colocando aí nos comentários, se você tiver alguma pergunta. Esta é a sexta parábola contada no Evangelho contado por Jesus, registrada em Mateus capítulo 13. É a penúltima. À noite nós vamos refletir um pouco mais sobre esta parábola paralelas, ou estas parábolas paralelas. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse texto e vamos refletir um pouco sobre esse tempo que nós estamos vivendo de mudanças profundas e significativas e o que se irrompe na história atual, nesse momento atual, que é o bem supremo, que é a salvação. Então, à noite, nós vamos retomar, agora com uma aplicação mais acurada, mais, talvez, pensando um pouco mais profundamente sobre as lições que aprendemos aqui nesse estudo. Pois bem, queridos, eu quero agradecer você que esteve conosco, você que pôde ficar esse tempo aqui de estudo. Foi muito bom ter vocês. Esperamos que Deus tenha abençoado a sua vida e tenha esse momento de estudo enriquecido não só o seu conhecimento, mas como próprio a intenção narrativa de Jesus, provocar os seus ouvintes a tomarem uma posição diante do reino. A minha oração e a intenção nossa também foi isso, provocar você a tomar uma posição diante do reino. E como disse Giuseppe Barbaglio, é preciso tomar uma posição. E a alegria da descoberta deve ser acompanhada então de uma decisão de arriscar tudo. Nossa gratidão. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, ainda nos cuidados que nós temos, né? Para com a saúde pública, saúde pessoal e familiar. Além do mais, não só o Covid aqui, especialmente a você que mora em Tatuí, mas a dengue. Nós temos casos de dengue aqui no município, especialmente na Vila Esperança, aqui onde nós estamos, na divisa da Vila Esperança com o bairro Nova Tatuí. Ali 4 casos confirmados de dengue, então precisamos estar atento, por favor, né? Questão de quintal, sujeira, às vezes a gente fica armazenando coisas no quintal e aquilo vai acumulando sem a gente perceber focos da dengue.
Então, pedimos para você ter cuidado com isso, tá? Com também a dengue, que ela tem causado transtornos aqui em nossa cidade, e especialmente aqui no nosso bairro. No mais, esperamos você à noite, no nosso culto de adoração, às 7 horas da noite, aqui em nossa transmissão. Tenha um bom domingo, um bom almoço. Deus abençoe a sua vida.